Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos recentes que estão agitando a geopolítica mundial e sobre os quais falaremos hoje, começo falando sobre o gigantesco ataque que a Rússia fez hoje, sexta-feira, na Ucrânia. Isso mesmo, hoje cedo a Rússia realizou um dos maiores ataques aéreos contra a infraestrutura energética da Ucrânia desde o início do conflito. Eles atingiram uma grande barragem, resultando na morte de pelo menos 5 pessoas e deixando mais de 1 milhão sem eletricidade. A Ucrânia conseguiu suprimento de emergência de energia vindos da Polônia, Romênia e Eslováquia, já que 7 de suas regiões ficaram completamente no escuro devido ao ataque. Essa ofensiva russa não é só um lembrete cruel do primeiro inverno da invasão, quando Moscou bombardeava regularmente a rede elétrica, mas também de que as tensões estão longe de diminuir. A Força Aérea Ucraniana disse que os russos dispararam 88 mísseis e 63 drones Shahed, dos quais apenas 37 mísseis e 55 drones teriam sido interceptados. Isso mostra uma eficácia menor do que usualmente divulgado pela defesa aérea. Segundo eles, isso seria provavelmente devido ao uso extensivo de mísseis balísticos pela Rússia, que são mais difíceis de serem abatidos, ou pela proximidade das regiões-alvo com áreas controladas pela Rússia. Cerca de 1,2 milhão de pessoas em pelo menos 4 regiões ficaram sem energia elétrica, segundo Alexei Kuleba. Só na região leste Kharkiv foram cerca de 700 mil pessoas. O objetivo, segundo o ministro de Energia German Galushchenko, é não apenas causar danos, mas tentar, como no ano passado, provocar uma falha em larga escala no sistema energético do país. O diretor da Ukrenergo, operadora da rede elétrica, afirmou que esse foi o maior ataque combinado ao sistema energético ucraniano desde o início da invasão em 2022. Eles reportaram apagões em 7 regiões. Isso tudo acontece enquanto o Kremlin intensifica sua retórica sobre o conflito, afirmando que a Rússia está em estado de guerra na Ucrânia, ou seja, abandonando a sua descrição usual da invasão como uma operação militar especial. Claro que isso não é uma mera confusão de termos. Nessa linha, gente, o Ministério da Defesa da Rússia disse que o país realizou uma série de ataques aéreos massivos contra a Ucrânia, como forma de retaliação pelos ataques ucranianos às suas regiões de fronteira nas últimas semanas. No Sudeste, especificamente na região de Dnipropetrovsk, várias instalações importantes de energia foram atingidas, incluindo a maior barragem do país e a usina hidrelétrica de Dnipro, uma das maiores da Europa. Nas redes sociais surgiram imagens demonstrando incêndios na barragem de Dnipro HES, mas as autoridades ucranianas asseguraram que não há risco de ruptura. Durante o inverno 2022-2023, a Rússia atacou rotineiramente as instalações de energia hidrelétricas ucranianas, além de subestações e unidades de geração de calor, deixando as famílias ucranianas sem eletricidade por semanas. No entanto, o país pareceu mais preparado e conseguiu proteger melhor sua infraestrutura energética nos primeiros meses do segundo inverno de guerra. Mas um atraso na ajuda dos Estados Unidos acabou enfraquecendo a capacidade de Kiev de resistir aos ataques. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou duramente a incerteza contínua sobre o apoio do Ocidente. Veja o que ele disse nas redes sociais após os ataques. Os mísseis russos não têm atrasos, ao contrário dos pacotes de ajuda para a Ucrânia. Os drones Shahed não hesitam, ao contrário de alguns políticos. É crucial entender o custo dos atrasos e das decisões adiadas. Nossos parceiros sabem exatamente do que precisamos. Eles definitivamente podem nos apoiar. São decisões necessárias. A vida deve ser protegida desses selvagens de Moscou. E aí, a Ucrânia deve continuar atacando a infraestrutura russa ou deve parar? Qual resposta você acha que os Estados Unidos daria a essa pergunta? Pois é, gente. Enquanto a Ucrânia sofria com intensos bombardeios, eu li ontem no Financial Times que Washington havia instado Kiev a interromper os ataques de drones à infraestrutura energética russa, temendo um aumento nos preços globais do petróleo. Percebe como a geopolítica contemporânea é cada vez mais complexa? Como vocês sabem, desde o início do ano, a Ucrânia tem utilizado drones produzidos internamente para causar estragos na infraestrutura energética da Rússia. Os ataques levaram ao fechamento de várias refinarias de petróleo russas importantes dentro do país, que representam cerca de 12% da capacidade de refino de Moscou. Esses ataques também provocaram um aumento nos preços do petróleo, que subiram quase 4% desde 12 de março. De acordo com informações divulgadas pelo Financial Times, autoridades dos Estados Unidos estão preocupadas com a possibilidade de um aumento nos preços da gasolina no país. Esse cenário poderia enfraquecer a popularidade de Biden e prejudicar suas chances de reeleição para um segundo mandato como presidente. Olha, Stechanifina, vice-primeira-ministra da Ucrânia responsável pela integração europeia e euroatlântica,
expressou que seu país compreende os apelos dos parceiros americanos. Durante o Fórum de Segurança de Kiev, na sexta-feira, ela enfatizou: ao mesmo tempo, estamos lutando com as capacidades, recursos e práticas que temos hoje. A publicação da reportagem americana acabou gerando indignação na Ucrânia e isso promete aumentar as tensões entre Kiev e seus aliados ocidentais. Daria Kaleniuk, diretora executiva do Centro de Ação Anticorrupção da Ucrânia, manifestou-se fortemente no X, o antigo Twitter, defendendo que a Ucrânia deve e irá atacar refinarias de petróleo moscovitas, considerando essa ação como a sanção energética mais efetiva até o momento. É importante notar que a utilização incomum do termo guerra pelo Kremlin indica um esforço de Moscou para aumentar o apoio doméstico à invasão liderada por Putin, ao mesmo tempo que sinaliza à população russa a necessidade de preparo para um conflito prolongado. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, esclareceu: inicialmente começou como uma operação militar especial, mas assim que o Ocidente coletivo se envolveu ao lado da Ucrânia, para nós tornou-se uma guerra. Desde que o presidente francês Emmanuel Macron sugeriu a possibilidade de enviar tropas terrestres europeias para a Ucrânia, o Kremlin adotou uma postura notavelmente mais agressiva em relação ao Ocidente. Vladimir Putin já havia alertado os países da OTAN sobre o risco de provocar uma guerra nuclear caso enviassem tropas para combater na Ucrânia. Tatiana Stanovaya, analista política e fundadora da empresa de análise política R-Politik, comentou que as declarações de Peskov na sexta-feira marcam o início de um novo capítulo no conflito. Veja o que ela disse em seu perfil no Telegram. Agora é oficial. A operação militar especial é agora reconhecida como uma guerra. De fato, a operação militar especial já havia se tornado uma guerra há muito tempo, mas agora ultrapassamos uma certa barreira psicológica, após a qual mais será exigido tanto da população quanto das elites. Respondendo a perguntas de jornalistas posteriormente, Peskov esclareceu que seus comentários não indicam a introdução de mudanças legais na Rússia, reiterando que as ações do país na Ucrânia ainda são legalmente classificadas como operação militar especial. Gente, estamos agora há 2 anos do início da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia, e até agora não vemos sinais de que Moscou pretende reduzir seu ataque. O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional, o FMI, expressou na última quinta-feira a expectativa de que o conflito comece a arrefecer até o final de 2024. Será que eles têm alguma informação privilegiada que nós, meros mortais, não temos? Bom, essa discussão ganha mais profundidade com a aprovação pelo FMI de uma terceira revisão do programa de empréstimos da Ucrânia, no valor de 15,6 bilhões de dólares, que liberou adicionalmente 880 milhões de dólares para o apoio orçamentário do país. Do outro lado, temos uma atualização bem importante vinda do Ministério de Defesa da Rússia, que na quinta-feira anunciou um aumento notável na produção de munições de artilharia, quase 2,5 vezes maior no último ano. Isso sinaliza um esforço bem forte de Moscou para se rearmar em um ritmo superior ao que o Ocidente consegue fornecer à Ucrânia. A preponderância atual da Rússia na produção de artilharia é um elemento-chave que pode influenciar o rumo da guerra na Ucrânia, uma guerra marcada pelo uso intensivo de artilharia e drones. Além disso, vejam só o que a americana CNN publicou. Citando fontes de inteligência ocidentais não identificadas, eles afirmam que a Rússia está produzindo quase 3 vezes mais munições de artilharia do que os Estados Unidos e a Europa combinados. Em um encontro com o fabricante de armas, Sergei Shoigu, o ministro de Defesa, elogiou o sucesso na expansão da produção de artilharia, alcançado bem antes do previsto, e destacou o esforço contínuo dos trabalhadores em turnos ininterruptos. A produção com a operação das novas instalações aumentou significativamente, quase 2,5 vezes. E a produção de componentes para munições de artilharia aumentou quase 22 vezes, com 75% dos componentes sendo restaurados. Shoigu mencionou metas ainda mais ambiciosas para esse ano, embora sem entrar em detalhes. Foi relatado que uma fábrica agora produz em um mês o que produzia em um ano inteiro, mostrando o aumento drástico na capacidade de produção. É importante lembrar que a Rússia utiliza principalmente munições de 152 e 122 milímetros. Claro que informações como essas, por serem extremamente sensíveis, não podem ser verificadas de forma independente. Logo, gente, como eu sempre falo aqui, devem ser recebidas com cautela e moderação. Mas não fica por aí. Segundo o tenente-general Oleksandr Pavlyuk, comandante das forças terrestres ucranianas, disse na televisão ucraniana, a Rússia estaria preparando cerca de 100 mil soldados.
Essa mobilização, segundo ele, pode indicar um possível novo ímpeto ofensivo no verão ou talvez um esforço para reabastecer as unidades que sofreram grandes perdas. Mas o que isso realmente significa? Bem, segundo Paviliuk, essa preparação russa não sinaliza necessariamente uma ofensiva iminente. Pode ser, de fato, uma estratégia para fortalecer as fileiras russas que foram dilaceradas pelos confrontos. No entanto, não se pode ignorar a possibilidade de que, com o início do verão, a Rússia possa mobilizar forças para operações ofensivas. Essa situação é um reflexo direto dos avanços recentes das tropas russas no leste da Ucrânia, uma região que tem sido palco de intensos combates mais de 2 anos após a invasão em larga escala de Moscou. E como se isso não bastasse para acender o sinal de alerta, temos esse endurecimento na retórica russa. O Kremlin declarou que agora se vê em estado de guerra e diz que essa nova situação é devido à intervenção ocidental ao lado da Ucrânia. Há quem diga que isso pode ser um indicativo de que a Rússia está preparando sua população para uma nova fase do conflito. E em um movimento que reforça essa perspectiva, o ministro da Defesa russo anunciou a adição de 2 novas armadas e 30 novas formações ao exército russo até o final desse ano. Enquanto isso, o secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, entrou em cena para falar sobre o Pacto AUKUS e a aliança da OTAN, 2 alianças militares dos quais o Reino Unido faz parte. A ideia dele? Colocar essas alianças em forma, no melhor estado possível. Mas por que isso seria necessário? Bem, segundo ele, isso seria essencial para sobreviver em uma possível volta de Donald Trump à Casa Branca. Ficou confuso? Então, vamos contextualizar um pouco. Cameron estava na Austrália depois de conversas de alto nível e ele foi muito cuidadoso em suas palavras. Não quis criticar Trump diretamente, ressaltando que é a escolha dos Estados Unidos quem eles querem no comando. Mas entre as linhas dava para sentir que ele via um risco caso Trump voltasse a ser presidente, falando sobre a importância de mostrar que tanto a AUKUS quanto a OTAN estão funcionando a todo vapor. Falando do AUKUS, Cameron não poupou elogios, chamando a parceria, que basicamente envolve os Estados Unidos e o Reino Unido ajudando a Austrália a conseguir submarinos movidos à energia nuclear, de um arranjo absolutamente brilhante. E sobre a OTAN, ele disse que é a aliança defensiva mais bem-sucedida da história. Meus amigos, Cameron está jogando alto aqui, dizendo que o melhor plano é deixar essas alianças impecáveis para impressionar quem quer que seja o próximo presidente dos Estados Unidos. E o vice-primeiro-ministro australiano, junto com o ministro da Defesa, Richard Marles, concordou com Cameron. Eles estão confiantes de que o AUKUS tem apoio de ambos os lados do espectro político dos Estados Unidos, o que é um bom sinal para o futuro da parceria. A questão veio à tona por causa da incerteza sobre como a eleição de Trump em novembro poderia afetar o acordo do AUKUS, que foi fechado na administração do Biden. O acordo, só para lembrar, envolve os Estados Unidos compartilhando tecnologia nuclear sensível com a Austrália e vendendo pelo menos 3 submarinos da classe Virginia nos anos 2030. Mas vamos voltar ao Trump. Até agora, ele não mostrou hostilidade ao acordo do AUKUS, mas tem sido muito crítico em relação à OTAN, especialmente sobre o compromisso dos membros de gastar pelo menos 2% do PIB em defesa. Como vocês devem lembrar, em um discurso, Trump chegou a dizer que não protegeria membros da OTAN que estivessem inadimplentes e incentivaria a Rússia a fazer o que bem entendesse. Enquanto isso, na Austrália, Cameron e o secretário de Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, tiveram reuniões anuais com seus homólogos australianos. A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, reforçou que o AUKUS é bom não só para a Austrália, mas também para a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. E o governo australiano já confirmou que vai enviar uma boa grana para o Reino Unido nos próximos 10 anos para expandir a linha de produção de reatores nucleares da Rolls-Royce em Derby. Essa movimentação financeira faz parte do compromisso com o projeto AUKUS. Além dessas questões de defesa e aliança, a reunião também tocou em assuntos sensíveis como a crise humanitária em Gaza, a invasão russa da Ucrânia e as atividades desestabilizadoras da China no Mar do Sul da China. Eles pediram por ajuda humanitária imediata para os palestinos em Gaza e expressaram a urgência de um cessar-fogo imediato para permitir que a ajuda flua e os reféns sejam liberados. E por falar em Gaza, hoje, sexta-feira, os olhos do mundo estão voltados para a sala de reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que prometeram apreciar uma nova resolução que os Estados Unidos apresentaram. A proposta em questão é um chamado firme por um cessar-fogo imediato em Gaza e um acordo entre Israel e o Hamas sobre a questão dos reféns. E isso é realmente importante se nós pensamos sobre o relacionamento próximo dos Estados Unidos com Israel.
Nate Evans, representante dos Estados Unidos na ONU, revelou que essa resolução não saiu do nada. Foram muitas rodadas de conversas, consultas para lá e para cá com os demais 14 membros do Conselho. Será? Bom, o interessante aqui é ver como a postura de Washington em relação a Israel está ganhando novos contornos ao longo desses 5 meses de conflito. No início, os Estados Unidos nem queriam ouvir falar em cessar-fogo, chegando até a vetar propostas que mencionavam isso. Dando uma espiada no rascunho da resolução, ela fala em cessar-fogo imediato e sustentável, que duraria por cerca de 6 semanas. Isso não é só para dar um respiro para os civis, mas também para permitir que a ajuda humanitária chegue a quem precisa. Além disso, a resolução também apoia as conversas que estão sendo intermediadas por Estados Unidos, Egito e Catar, com um foco especial em usar esse período de trégua para impulsionar os esforços em busca de uma paz duradoura. Bom, até o momento em que gravei esse vídeo, a Embaixada de Israel em Washington não havia se manifestado sobre o assunto. E como vocês sabem, para essa resolução virar realidade no Conselho de Segurança, ela precisa de pelo menos 9 votos a favor e nenhum veto dos membros permanentes, que são Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. E aí, gente, será que alguém vai vetar? Meus amigos, não apenas um, mas 2 vetaram. Sabe quem? Isso mesmo que você pensou, China e Rússia. O embaixador da Rússia na ONU, Vassilino Benzia, disse que a resolução era extremamente politizada e continha um sinal verde para Israel realizar uma operação militar em Rafah. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, até comentou na quinta que acreditava que as conversas no Catar, que estão girando em torno do cessar-fogo de 6 semanas e a liberação de 40 reféns israelenses e centenas de palestinos presos, ainda podem chegar a um acordo. Mas tem um empecilho aí. O Hamas diz que só solta os reféns como parte de um acordo para encerrar a guerra, enquanto Israel fala em discutir apenas uma pausa temporária. Essa resolução também tinha um outro objetivo muito importante, que era provocar um aumento significativo da ajuda humanitária em Gaza, onde a situação de fome realmente está severa e piora a cada dia. Só para lembrar, durante a guerra, Washington usou seu poder de veto 3 vezes em resoluções que pediam um cessar-fogo imediato. A justificativa para o último veto foi a de que tal ação no Conselho poderia colocar em risco as conversas para cessar fogo. Apesar da tradição dos Estados Unidos em proteger Israel na ONU, eles também se abstiveram 2 vezes, permitindo que o Conselho adotasse resoluções para aumentar a ajuda e pedir pausas prolongadas nos combates. Bom, gente, a recente escalada da Rússia contra a infraestrutura energética da Ucrânia, considerada como um dos maiores ataques aéreos desde o início do conflito, destaca uma tentativa deliberada de Moscou de minar a resiliência ucraniana e desafiar a segurança euroatlântica. O apoio emergencial de energia fornecido pela Polônia, Romênia, Eslováquia à Ucrânia demonstra uma solidariedade regional bem importante, louvável, considerando as questões humanitárias que a falta de energia nessa magnitude pode causar, mas também acaba demonstrando a fragilidade do sistema de defesa antiaérea da Ucrânia, a despeito dos 100% de eficácia que eles anunciaram no ataque de ontem. Mas há questões mais profundas ainda que poderíamos analisar considerando o realismo das relações internacionais. Nesse ponto, a situação do Ocidente e dos Estados Unidos se mostram fragilizadas, uma vez que a tensão entre os imperativos morais de apoiar a Ucrânia contra a agressão russa e os interesses estratégicos nacionais, como evidenciado pela cautela dos Estados Unidos em relação às represálias que possam inflacionar os preços globais do petróleo, torna isso bem claro. Ou seja, se a Ucrânia ataca a infraestrutura russa, Biden na corrida presidencial se enfraquece com o aumento do preço do petróleo. Percebam a sinuca em que o Ocidente está inserido? A moderação ocidental, embora pragmática, enfrenta o desafio ético de sustentar um aliado sob ataque sem provocar uma escalada indesejada do conflito. Além disso, a mudança de retórica do Kremlin de uma operação militar especial para um estado de guerra, juntamente com a mobilização de cerca de 100 mil soldados russos, sinaliza uma preparação para uma campanha militar prolongada. E isso representa não só uma escalada preocupante do conflito, mas também um esforço para fortalecer o apoio interno russo para uma guerra mais intensa e duradoura. Em síntese, a crise ucraniana revela a complexidade da geopolítica contemporânea, onde as estratégias de poder tradicionais encontram as realidades de uma guerra híbrida que visa infraestruturas civis, desafiando assim os paradigmas de segurança estabelecidos até então. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho.
Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.